Hoje estou aqui para lhe contar uma história. A história de um jovem solitário. Havia um jovem em uma aldeia, uma pequena aldeia. Ele era muito conhecido por viver sozinho. Ele nunca era visto com alguém. Ele não se importava com aqueles comentários alheios. Sempre sozinho. No entanto, sempre havia alguém que dizia: lá vai aquele jovem, lá vem aquele jovem, e sempre solitário. Sempre solitário. Lá vai o jovem solitário. Ali vem o jovem solitário. Mas ele nem ligava. Ele nem ligava. Ele não ligava porque acreditava que seus ouvidos estariam mais aguçados, mas bem aguçados, para realmente ouvir o que importava. E só poderia ouvir se ele estivesse sozinho. Por isso enganava-se quem acreditava que aquele jovem ele era infeliz, ou até mesmo triste por não ter uma companhia. Enganava-se. Ele era muito habilidoso. Ele era habilidoso em tudo que fazia. Ele estava sempre muito comprometido com tudo aquilo que ele fazia. Comprometido com os afazeres da aldeia. Procurava se concentrar nas pequenas coisas para não cometer erros. E justamente por isso, os outros jovens implicavam com ele. Até que um dia, um boato de que a grande represa próxima àquela aldeia, ela estava se rompendo. E o boato correu na aldeia. E o boato correu, e se rompesse aquela grande represa, trazia riscos, grandes riscos para aquele lugar. E isso chega ao ouvido daqueles moradores. Entretanto, ninguém acreditou. Ninguém acreditou, já que tudo não passava de um alarde. Talvez fosse um alarme falso. Deixa isso para lá. Bem, o tempo passa. E o tempo ele passa rápido demais. Vários dias depois, uma grande festa reuniu todos aqueles habitantes, reuniu aquela aldeia. Era uma noite especial, afinal, todo último dia de cada mês, eles se reuniam, se juntavam para uma grande festa. E ali celebravam o nascimento dos filhos, celebravam o nascimento dos animais, agradeciam até por algumas conquistas alcançadas. Todos estavam em volta de uma imensa fogueira. As crianças gritavam, corriam, pulavam. Os meninos corriam atrás dos animais. As meninas cantavam em pequenos corais. Os rapazes e moças, porém, preferiam as conversas isoladas. E os grupinhos de amigos se formando, flertavam. Já as senhoras gostavam mesmo era de se reunir em volta da fogueira para comentar a conquista de uma, o que a outra não conseguiu conquistar, o que ela comprou, o que não comprou, o que fez, o que não fez. Nada do que falavam parecia ser algo demais para elas. E sempre havia quem lançasse um veneno, aquela fofoca. Deveras perigoso minha conversa, que fique claro isso. Vi um vizinho saindo bem cedo nessa manhã, não sei para onde foi, também não quero nem saber. Mas eu achei estranho, achei muito estranho. A esposa dele não saber do paradeiro do próprio marido, os filhos não saber do paradeiro do próprio pai. Estranho, né? E assim, esse tipo de interesse sobre a vida alheia estimulava mais e mais aquelas conversas fiadas nessa grande reunião, nessa festa que fizeram. Tudo então parecia ser muito normal, mas o jovem, aquele jovem solitário, ele parecia estranhar alguma coisa. Parecia que alguma coisa não estava certa. Naquela noite, ele estava mais sereno do que das demais. Ele parecia estar até um pouco mais solitário, um pouco mais atento, porque ele observava tudo de longe. Já que ele não se interessava nem um pouco por tudo aquilo que acontecia naquele lugar. O jovem lhe parecia de fato não fazer parte daquele ambiente. De repente, em meio ao silêncio daquele rapaz, ele ouve um crack, crack,
E aquele jovem conseguiu ouvir o que todos, alguns dias atrás, não quiseram ouvir, não deram ouvido. A represa se rompe e dentro de minutos a água poderia chegar e inundar todo aquele lugar. Ele grita, o rapaz começa a gritar desesperadamente, mas ninguém o ouvia. As senhoras o olhavam, mas não o levaram a sério. Já os rapazes e moças riam dele, principalmente porque os gestos de desespero que ele fazia soavam engraçado. No entanto, em uma fração de segundos, a água alagou toda aquela aldeia, o que fez a maioria se perder por entre as águas daquela represa. Somente aquele jovem saiu ileso, porque assim que ouviu a ruptura, saiu correndo e salvou-se. Somente ele, só ele, sobreviveu à grande tragédia. Uma história simples, até singela, bem mal contada. Mas isso é para hoje nós refletirmos um pouco. Sabe, às vezes o silêncio ele é necessário para nós podermos saber qual é a vontade de Deus na nossa vida. Então assim o silêncio ele se faz muito importante. Desta forma eu consigo ouvir o que Deus tem para falar diretamente comigo. E para isso talvez seja necessário estar sozinho. Sim, necessário estar sozinho. Sabe, nem sempre você é compreendido. Mas é um sacrifício válido. Coloca isso em mente. Às vezes o silêncio ele é um sacrifício válido, mesmo por alguns momentos. Se você está com dificuldades para ouvir a voz de Deus, reflita. Reflita sobre o seu comportamento. Reflita sobre os ambientes, sobre as amizades, sobre os lugares que você está. Talvez você esteja ouvindo muitas vozes do mundo, vozes bem menos importantes, muito menos importantes, e deixando de escutar o que realmente vale a pena e que pode salvar a sua vida. Não se esqueça de uma coisa, Deus, ele só precisa de uma única palavra para salvar a sua vida. Se você precisa ouvi-lo, ele precisa que você esteja em silêncio para que ele possa te falar. Pense nisso. Pense nisso. No silêncio, Deus fala com você. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus o abençoe e até a próxima reflexão. Amém.